Bom dia, irmãos e irmãs. Nós temos alguns irmãos nos servindo na área de literatura. Já há alguns domingos nós temos o Júlio nos ajudando com a Sociedade Bíblica do Brasil. Inclusive, a Bíblia que nós temos usado e recomendado aqui no púlpito é da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele, para me fazer vontade, essa semana mandou uma foto de uma nova Bíblia comentada que a SBB está lançando, que é a Bíblia da Herança Reformada. Eu não tive acesso, espero ter acesso semana que vem, mas nós temos acesso a esse material aqui. O meu irmão tem ajudado com a editora Vida Nova, Shed, PES, em breve Monergismo, e o Juliano, que está ali perto da porta com o seu pequenininho, ele tem ajudado a gente com a editora Fiel. E eu queria recomendar 2 livros aqui, muito rapidamente. O primeiro é de um amigo meu, Heber Carlos Campos Júnior. Ele foi pastor de uma igreja presbiteriana em Limeira. Hoje ele tem se dedicado à docência na Universidade Mackenzie e no Centro de Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. É um pequeno comentário de Abacuque, O Triunfo da Fé. Então, quem quiser aprofundar o que nós temos tratado aqui, eu recomendo o livro do Heber Carlos de Campos Júnior. Como foi dito aqui, nós estamos num processo de receber mais membros em nossa igreja. Nós somos uma igreja confessional, isto é, nós somos regulados por uma confissão de fé. Nós temos usado aqui a declaração de fé da Coalizão Evangélica e a editora Fiel lançou esse livro chamado Evangelho no Centro, editado por D.A. Carson e Timothy Keller, que é um comentário à nossa confissão de fé. Então, aqueles que quiserem aprender um pouco mais aí sobre os nossos valores, aqueles distintivos aí que são importantes para nós, eu recomendo esse livro. Outros livros bem bacanas ali na mesa, você pode depois dar uma chegadinha lá e apanhá-los. Tiago, você pode pegar para mim, por favor? Valeu. Vamos voltar então a Abacuque, livro do profeta. Nós estamos caminhando para a penúltima mensagem nesse pequeno livro. Nós vamos considerar hoje Abacuque capítulo 2, versos 5 até 20. E antes de nós lermos a passagem, seria de bom tom a gente dar uma recapitulada do que nós tratamos até agora. O título geral dessa série é Deus controla a história das nações. Será que Deus está no controle? Quando nós consideramos a bagunça que é o nosso país hoje, em termos sociais, econômicos, incremento da violência, será que Deus está no controle de nosso país? Será que nós fomos abandonados por Deus? Então esse é o tema geral do livro pequeno do profeta Abacuque. Como nós já consideramos aqui, o primeiro verso é a introdução do livro, bem sintética, bem curta. O nosso profeta não fala nem da terra de onde ele veio, não menciona seus parentes. A mensagem é mais importante do que o homem. E imediatamente, versos 2 a 4 do capítulo 1, Abacuque se derrama na presença de Deus. Ele levanta uma queixa na presença de Deus. A queixa dele é: por que Deus está aparentemente em silêncio, enquanto o povo da aliança no Antigo Testamento, que a gente poderia chamar da Igreja de Deus no Antigo Testamento, peca impunemente? Por que Deus não age? E aí Deus responde, versos 5 a 11, da forma mais surpreendente possível. Deus diz: eu vou agir, eu vou trazer os caldeus, uma nação má, violenta, um novo império que vem conquistando tudo pela frente para disciplinar os pecados do povo da aliança. E domingo passado consideramos a segunda pergunta do profeta, capítulo 1, verso 12 até 2, verso 1. O profeta não consegue conciliar a bondade de Deus com o uso que ele faz dos caldeus, daquele império. Como Deus, sendo tão puro de olhos, pode usar um povo mau e permanecer justo e reto? E aí Deus se dirige a ele, e nós começamos semana passada a meditar na segunda resposta que Deus dá ao profeta, capítulo 2, verso 2 ao verso 4, e o que nós vamos ver hoje, versos 5 a 20, é a continuação da resposta que Deus dá ao profeta no meio da sua confusão, no meio das suas lutas, com o aparente triunfo do mal e a inanição divina. Vamos ler então, capítulo 2, eu vou voltar ao verso 4 e daí até o verso 20. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão:
Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no lugar alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, fundamenta na iniquidade. Será que não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Dentro da estrutura dessa seção de Abacuque que nós estamos considerando, nós precisamos voltar ao verso 4 por uma razão básica aqui. A forma hebreia de discurso é um pouco diferente da nossa forma ocidental. A forma hebreia não tem muitos dilemas em ir e voltar de mesmo tema. A gente gosta mais do discurso linear. Mas o que Deus começa a fazer ao responder, ou como Deus começa a responder ao profeta Abacuque aqui? Ele dá uma sentença, é o verso 4, e o que ele oferece como resposta nessa sentença do verso 4 é desdobrado de duas formas. Então a primeira parte da sentença do verso 4, eis que sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, passa a ser explicado agora do verso 5 até o final do verso 20. A segunda parte da sentença do verso 4, mas o justo viverá pela sua fé, um texto que eu tentei frisar domingo passado aqui, ele é respondido, ou melhor, ele é ampliado em forma de resposta do profeta a Deus em todo o capítulo 3. Então, o verso 4 do capítulo 2, ele funciona como uma espécie de introdução para uma resposta de Deus que já é longa. Nota que a resposta de Deus aqui do verso 5 ao verso 20 é mais longa do que as respostas anteriores, muito mais detalhada, inclusive, do que as respostas anteriores. E o final do verso 4, a famosa expressão, o justo viverá pela sua fé, encontra seu clímax, por assim dizer, na resposta do profeta, totalmente diferente das falas anteriores dele, no capítulo 3, versos 1 a 9. Então, verso 5, nós temos uma pequena introdução. Na verdade, toda essa parte aí do capítulo 2 é uma seção distinta do restante do livro, e um ponto que pode ajudar a gente a entender como essa seção é diferente é pela repetição da expressão da interjeição ai. Mas eu vou me adiantando aqui, daqui a pouco a gente volta a esse ponto aí. O verso 5, ele forma um tipo de texto de passagem entre o verso 4 e o verso 6 em diante. O verso 5 como resume quem é o arrogante e quem é o orgulhoso, quem é esse que Deus é contrário a ele, esse que não é reto, não tem uma vida íntegra ou santa. Esse é comparado a um bêbado, alguém que está embriagado, cheio de vinho, alguém que começa a errar porque está cheio de vinho. Ele é comparado a um arrogante, um orgulhoso, alguém que não consegue se conter, que acha que tem toda a força, todo o poder, pode passar por cima das pessoas sem nenhum problema. E aí no final do verso 5, e essa é uma imagem
imagem que tem sido repetida em Abacuque, a imagem do peixe, o final do verso 5, esse arrogante, esse orgulhoso, esse que não tem uma alma reta, é comparado a um tipo de boca escancarada que vai devorando tudo pela frente. E essa boca escancarada é comparado também a uma sepultura, um lugar de morte, onde ossos são depositados. Essa é a introdução de toda a passagem, de toda essa condenação de Deus contra a Babilônia. Uma questão que é importante para nós aqui nesse primeiro momento é notar a condenação do arrogante e do orgulhoso. Esse é um pecado que vai ser atacado frontalmente por Deus no texto profético aqui. Se nós podemos pensar numa gradação de pecados, se nós podemos pensar que alguns pecados são mais terríveis do que outros, o pecado mais odiado por Deus em toda a Sagrada Escritura é a arrogância, é o orgulho. Aquele que é orgulhoso e arrogante, ele não consegue compreender que ele precisa de uma força maior do que ele. O arrogante, o orgulhoso, acha que ele tem toda a força e todo o poder. Se você lembrar, uma das formas de caracterizar a Babilônia, e a gente vê isso na boca do profeta Abacuque, é que a Babilônia celebra o seu próprio braço forte. A Babilônia celebra o seu próprio poder. Deus, então, se coloca aqui contra o orgulhoso, contra o arrogante. Na verdade, o que Abacuque aprende aqui é que Deus está contra o orgulhoso e contra o arrogante, e Deus vem para castigar o pecado do arrogante e do orgulhoso. E o que o texto vai mostrar para a gente são os vários pecados que o arrogante e o orgulhoso comete. Obviamente, o texto mira aqui as grandes nações, o texto mira um grande império, o Império Babilônico, mas o texto também mira os nossos pecados cotidianos, na medida que por arrogância nós também cometemos os mesmos pecados que são descritos no verso 5 até o verso 20. Então, o verso 5 serve como um tipo de introdução a toda a passagem. Então, o que a gente precisa considerar aqui é a repetição da palavra ai, repetida 5 vezes nessa passagem que nós vamos considerar aqui de manhã. Em outras passagens do Antigo Testamento, nós vemos a expressão sendo proferida, geralmente como um lamento fúnebre. Um santo, um rei que era segundo o coração de Deus vem a falecer, e quando ele é enterrado, as pessoas respondem com essa expressão Aqui nós temos a Babilônia sendo ridicularizada, a Babilônia que é debochada pelo próprio Deus, e a forma de tratar o que vai acontecer com a Babilônia é por meio da expressão ai. Essa expressão, diferente da interjeição ela geralmente está ligada a ditos proféticos de julgamento. Então, toda a passagem aqui também tem em vista o julgamento de Deus que será derramado sobre a Babilônia. Eu vou voltar a esse ponto no final. Mas uma questão que nós precisamos notar aqui é que Abacuque mantém diante de nós a afirmação de que Deus é sempre bom, Deus é sempre reto, Deus é totalmente benigno. Abacuque mantém a noção de que Deus é absolutamente soberano, mesmo com o mal na criação. Mesmo usando o mal na criação, Deus é bom e soberano. Só que essa sessão começa a mostrar para a gente que o mal receberá o seu pagamento, o mal terá um fim, o mal receberá o seu julgamento também, e os vários julgamentos de Deus são precedidos por essa expressão ai. Vamos daqui a pouco chegar lá, e a gente vai tentar notar essas divisões no texto. Um outro ponto importante aqui, no verso 6, é que é dito, verso 5, final do verso 5 e começo do verso 6, é que Deus vai ajuntar, aliás, a Babilônia juntou todas as nações e congregou todos os povos para colocá-los na sua rede de pesca violenta, mas agora esses povos proferirão esse julgamento que é colocado diante da gente aqui. Em outras palavras, o profeta personifica as nações, inclusive Judá, que foram despojadas e destruídas pela Babilônia. Aqueles que foram destruídos se levantam agora, juntos, pela boca do profeta, em obediência a Deus, para proferir um julgamento contra esse império, o império da Babilônia, o império que os conquistou e que os destruiu. Outra questão introdutória aqui é a ideia de provérbio ou dito de zombaria. O dito aí poderia ser melhor traduzido como canção ou canções de zombaria. A ideia é: o orgulhoso acha que não precisa de Deus, o orgulhoso é autossuficiente, o arrogante confia na sua própria força e
no seu próprio poder, Deus debocha dele. Do seu alto trono, Deus ri dos poderosos desse mundo. Se você notar, pelo menos na minha versão, toda essa seção está com o texto recuado. Se você depois folhear os Salmos, você vai notar que os Salmos também estão com o texto recuado. Eles têm uma margem diferente. Os nossos tradutores aqui no Brasil fizeram isso como um recurso para mostrar para a gente quando o texto muda de prosa para poesia. O que nós temos aqui é um longo poema, então, um longo salmo, uma longa canção, onde o próprio Deus debocha dos poderes desse mundo. Os reinos desse mundo são usados por Deus. Deus usa a violência, a crueldade e a maldade dos reinos desse mundo, mas os reinos desse mundo serão julgados. Eles, na sua loucura, não dão glória a Deus, eles se acham autossuficientes. Deus dos céus debocha dos reinos desse mundo. Então, nós temos 5 ais, 5 interjeições de julgamento em toda a passagem. O primeiro ai se encontra do verso 6 ao verso 8, é um julgamento contra os gananciosos e contra os ladrões. É um julgamento contra aqueles que são idólatras do dinheiro e furtam, trapaceiam, roubam aquilo que não é seu. A partir da segunda metade do verso 6, começa o texto. Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo. Esses 2 versículos podem ser resumidos com a seguinte frase: toda fortuna feita sob desgraça alheia tem pouca duração. Aquele que trapaceia o próximo, aquele que defrauda o próximo, aquele que penhora as coisas do próximo com dolo, esse vai ser cobrado no tempo determinado por Deus. Ele vai ter que dar pagamento do seu furto, do seu saque no tempo determinado por Deus. Tudo que ele acumulou virará despojo. Todo o poder financeiro que ele teve será destroçado, será dado a outros. O verso 8 continua no mesmo tom. Já que a Babilônia despojou muitas nações, os que restaram dessas nações vão saquear o saqueador. Aquele que fez dívidas, ou melhor, obrigou outras nações a contrair dívidas, acumulando aquilo que não era seu, elas serão despojadas, elas vão perder tudo que elas amealharam de forma lucrando em cima da desgraça das outras nações. Então, se você quer resumir esses versículos, resuma na seguinte frase: a fortuna feita sob desgraça alheia tem pouca duração. Ai dos gananciosos, ai dos ladrões, ai daqueles que furtam, roubam aquilo que não é seu. Aqui, toda noção conectada com a esquerda de que aqueles que são cobiçosos e roubam são vítimas sociais, são socialmente próximos e a gente deve ter algum tipo de tolerância com eles, toda essa noção é despedaçada nessa passagem bíblica. O furto, o roubo, a cobiça são denunciados como pecados. O texto se aplica a um grande império que saqueia e despoja aquilo que não é seu, mas também o texto se aplica a mafiosos, a gangues e a indivíduos que roubam, que saqueiam aquilo que não lhes pertence. E se eles derramaram sangue, saqueando e roubando, aqueles que foram despojados também vão derramar sangue e cometer a violência nessa justa retribuição contra os gananciosos e contra os ladrões. A Babilônia é denunciada, na medida que ela, ao conquistar outros reinos, ela saqueava esses reinos, ela roubava o que não é seu, mas também os poderosos do nosso tempo, aqueles que roubam aquilo que não é seu, aqueles que são gananciosos ou cobiçosos do que não é seu, eles também incorrem na condenação feita aqui nessa passagem. O segundo ai, versos 9 a 11, é contra os que se acham os poderosos, aqueles que se acham os tais, os arrogantes. Eles podem colocar suas casas construídas com bens mal adquiridos nos mais elevados lugares, mas eles vão ser derrubados dali, eles vão cair dali.
A ideia aqui é que no mundo antigo, os impérios geralmente construíam suas capitais sobre o monte. Eu já mencionei como é que eram a arte militar do cerco no mundo antigo, na nossa primeira meditação em Abacuque, mas é muito mais difícil você fazer um cerco numa cidade elevada, num alto monte, do que fazer um cerco na cidade da planície. A Babilônia achava que podia fazer uma cidade inexpugnável. Deus derrubaria a Babilônia. Não importa quão poderosas sejam as posições dos impérios desse mundo, que adoram seu próprio poder, eles serão derrubados, eles serão feitos, reduzidos a pó. Mesmo que eles coloquem o seu ninho num lugar bem alto, eles não conseguirão se livrar das garras do mal que está sentado ou assestado contra eles. Eles vão ser envergonhados. Verso 10. Eles, ao destruir muitos povos, celebrando o seu próprio poder, na verdade pecaram contra a sua própria vida. Ponto que algumas vezes é escandaloso para nós, quando a gente estuda um pouco aí sobre a história militar do mundo antigo, mesmo na atualidade, é a desumanidade da guerra. Na guerra, mesmo com regras e leis, a vida vale muito pouco. Um simples acidente, um simples mau olhar é suficiente para você tirar a vida de uma pessoa no campo de batalha. Isso hoje. Imagina um mundo antigo que não havia nenhuma regra de conduta quanto a como se portar no campo de batalha. Mas Deus lembra, pela boca do profeta, que a vida é sagrada. Deus é o criador da vida. Se Deus criou a vida, nenhum outro ser humano tem direito de tirar a outra vida. A vida é um bem sagrado pelo próprio Deus. Então, já que a Babilônia destruiu muitos povos, eles são condenados como aqueles que pecaram contra si próprios, contra a própria vida. O verso 11 é um jogo de palavras. Aqueles que celebram seu próprio poder e são condenados aqui, eles não só exterminaram a vida de outras pessoas, na celebração do seu poder, na idolatria do seu próprio poder, mas também eles amealharam bens nessa sanha de destruição. Deus, pela boca do profeta, lembra que esses bens clamam vingança. As casas da antiguidade eram feitas de pedra e madeiramento, meio similar como essa aqui de cima. As pedras clamam contra esses poderosos. O madeiramento clama contra os poderosos. Na Septuaginta, uma palavra usada no lugar de madeiramento é cânfora, um tipo de verniz ou pintura que era colocado no madeiramento. A ideia é que essa cânfora pingava, lembrando o sangue derramado, para que os babilônios pudessem construir casas com as pedras e com as madeiras saqueadas das nações invadidas. Em outras palavras, esses que celebram o seu próprio poder estão debaixo do juízo divino. Há um ai contra eles. E os próprios bens que eles saquearam os condenam. Gente, olhando o texto aqui, e um pequeno parênteses, a gente precisa lembrar que a gente não deve invejar aqueles que são gananciosos, aqueles que roubam, aqueles que celebram o seu próprio poder. Tudo isso é passageiro. Mais do que isso, o que esses supostos poderosos do nosso mundo ou do passado fizeram, se vira contra eles, é sinal de julgamento contra a cobiça deles. Deus é contra eles, mesmo que Deus tenha os usado em algum momento e de alguma forma. Aqui nós lembramos de Daniel capítulo 5, uma passagem que eu já venho mencionando aqui, quando Belsassar, o último rei da Babilônia, resolve debochar de Deus. Ele usa utensílios que eram sagrados, que eram usados no templo, utensílios que eram dedicados somente ao culto de Yahvé, o único Deus vivo. Ele usa aqueles utensílios numa orgia. Enquanto ele faz a sua orgia, usando utensílios sagrados, uma mão aparece e uma mão escreve na parede. Meneu, tekel, parsim, pesado, contado, dividido. Naquela noite, a Babilônia passou. Um outro império surge. Os Medo-Persas vêm a se tornar um outro grande império. Mais adiante, Macedônia surge. O rei da Medo-Pérsia é derrotado por Alexandre o Grande. Outro império que se torna pó. Que se torna simplesmente uma curiosidade arqueológica, uma curiosidade de museu. Deus pode se servir dos maus do mundo,
mas Deus é contra o pecado dos maus no mundo. O pecado desses já está julgado e condenado. Então, o primeiro ai contra os gananciosos e os ladrões, o segundo ai contra os que se acham poderosos, esses que celebram o seu próprio poder, têm Deus contra si. O terceiro ai é contra aqueles que praticam a violência, versos 12 a 14. Esse novo ai, começa aí no verso 12, fala daqueles que edificam a cidade com sangue e a fundamentam, fazem a base da cidade sob a violência. Deus é contra esses. A violência nunca é desculpada ou relativizada na Sagrada Escritura. Em nosso mundo, como é que nós lidamos com a violência? Quem pratica a violência é o oprimido social. O que sofre a violência, bom, ele era rico e o que nós vimos ali foi um tipo de justiçamento social. O que sofreu a violência estava no lugar errado, na hora errada. O que sofreu a violência era o otário, era o mané. Mas não para Deus. Os padrões de Deus são outros. Aquele que pratica a violência, esse dará conta dos seus pecados. Esse está debaixo da ira de Deus. Aquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade, tem Deus contra si, Deus é contra ele. E é bonito o verso 13. Antes que o profeta continue proferindo o julgamento de Deus, ele corta a interjeição contra o violento e ele começa a louvar. Ele fala que é da vontade do Senhor dos Exércitos que as nações trabalhem para nada. A expressão Senhor dos Exércitos aí é a expressão Javé Sebaot. A expressão exércitos pode ser melhor traduzido como Senhor das hordas, aquele que comanda todas as hordas da terra e no céu. Deus comanda os anjos, Deus comanda todos os seres humanos, nada está debaixo do comando dele. Enquanto os impérios se digladiam, enquanto os impérios lutam, enquanto os homens lutam, fazem violência para ter sinais de opulência ou de poder, um tênis de marca, uma camisa de marca, fruto de um furto violento, isso para Deus não é nada. Isso está fadado a virar pó. O que permanece é a glória de Deus que procede de Sião. A ideia aqui é que, pelo menos na visão dos profetas do Antigo Testamento, Sião é o centro da terra. O Monte Santo, onde Deus estabeleceu a cidade de Jerusalém, é o centro das nações. E no centro do Monte Sião há o templo. E do templo a glória de Deus espalha por todo o mundo. Há uma reflexão que vem desde Agostinho, na sua famosa obra Cidade de Deus, e ele faz uma contraposição entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. As cidades dos homens estão fadadas, como a gente vê aqui, a se fatigar em vão, a trabalhar para o nada. Somente a cidade de Deus permanece, somente a glória de Deus permanece, somente a glória de Deus, somente o conhecimento da glória de Deus enche ou cobre toda a criação como as águas cobrem o mar. E o profeta, que não é filosoficamente sofisticado, mas é inspirado por Deus, ele lembra a gente uma lição básica. Todos os impérios estão fadados a passar. Todos os atos de poder dos seres humanos estão fadados a passar. O Egito passou, a Síria passou, a Assíria passou, a Babilônia vai passar, a Medopérsia vai passar, a Macedônia vai passar, os romanos passarão, o Império Bizantino passou, o Sacro Império Romano Germânico também passou. O Império Alemão, que deveria durar 10 mil anos ou 1000 anos, também passou. A União Soviética passou. Os Estados Unidos passará. Os impérios trabalham em vão, eles se fatigam em vão. O que permanece é a cidade de Deus, o que permanece é a glória de Deus que emana de Sião, que enche toda a terra e todos os céus. E quem faz isso é o próprio Senhor das hostes celestiais, é o próprio Javé que comanda terra e céu, é o próprio Deus que manda em todas as coisas, Senhor de anjos, demônios, homens e mulheres, livres, escravos, ricos e pobres. É esse Deus que proclama isso. A glória dele permanece, a sua santa cidade permanece, enquanto os impérios, as nações,
Os nossos feitos supostos de poder estão fadados a serem nada. E a profecia continua. De um lado é lembrada a transitoriedade dos impérios fundados na violência, mas a profecia continua. Verso 15, é dito aí que a violência é feita muitas vezes no meio de uma orgia que começa como orgia sexual, desanda em bebedeira e aí chega em violência. Assim como a Babilônia embebedou outros, ela seria embriagada e desnudada diante de todos. A menção de incircuncisão aí remete a gente ao nome de Deus que é mencionado na passagem. Se você notar depois, 3 vezes a expressão Senhor aparece na passagem. Na minha edição, em Versalete, significa que a palavra mencionada aqui é Javé, o nome santo, impronunciável de Deus para os fiéis do Antigo Testamento, o nome do Deus da aliança, o nome do Deus que pactuou com o seu povo. Em outras palavras, no dia do julgamento de Deus, no dia que Deus vier julgar a violência feita pelos impérios, também haverá uma clara distinção entre aqueles que receberam o conhecimento da glória do Senhor e os incircuncisos, aqueles que não são parte do povo do pacto, aqueles que são excluídos do povo da aliança, esses receberão seu justo castigo. Só essa menção já remete a gente a Abacuque 2,4, e nós vamos voltar a essa expressão de Abacuque 2,4 ao final da mensagem hoje. Então, da mesma forma que a Babilônia foi violenta, ela receberá violência. Da mesma forma que ela fez uma orgia de violência e embebedou seus adversários para exterminá-los com mais facilidade, eles serão também exterminados da mesma forma. Há uma menção aí ao cálice da mão direita do Senhor. No Antigo Testamento, a ideia do cálice cheio é uma metáfora para o julgamento celestial. Enquanto o cálice de Deus não transborda, Deus não age. Enquanto o cálice de Deus está sendo enchido, a sua paciência está sendo testada. Mas uma hora a paciência de Deus termina. Quando o cálice transborda, o que ele faz é obrigar as nações ímpias a beber a sua própria ira da sua própria mão. O nosso conforto, e a gente aprende isso no Novo Testamento, é que Jesus tomou o cálice para nós não sermos consumidos. Ele bebeu o cálice com borra e tudo, cheio até a borda, para que a ira de Deus não fosse derramada sobre aqueles que estão cobertos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas aqueles que não confiam em Jesus, não estão abrigados em Jesus, não têm essa esperança. O cálice vai ser dado a eles, e eles terão que beber o cálice da ira do próprio Senhor. A glória anterior da Babilônia, a glória anterior dos impérios poderosos, a glória daqueles que fazem a violência será transformada em vergonha. Os versos 17, o verso 17 é curioso, há uma menção aí à violência contra o Líbano. Na época de Abacuque, havia ocorrido a batalha em Carquemes, no Líbano, em 605 a.C. Então, nessa altura aqui, era o mais próximo de onde a Babilônia tinha chegado de Judá. 20 anos depois, a Babilônia vai conquistar Judá e vai destruir completamente Jerusalém. Mas o que a Babilônia fez? A Babilônia não fazia violência apenas contra pessoas. A Babilônia fazia violência contra a própria boa criação divina. O texto aí mostra pra gente a Babilônia destruindo os cedros do Líbano, a Babilônia exterminando os animaizinhos que haviam no Líbano. E era assim que acontecia numa guerra de invasão no mundo antigo. Quando os impérios vinham para conquistar, eles iam fazer suas catapultas, suas balistas, suas máquinas de cerco, suas torres de conquista, como? Cortando as árvores que haviam próximos do campo de batalha, tirando galhos, serrando-as, polindo-as, para fazer delas máquinas de cerco. O que acontecia com os bichinhos que haviam em volta ali da cidade que seria conquistada? Eles seriam sacrificados aos seus próprios deuses como ofertas ou seriam usados como alimentos? Então a violência aqui que é condenada não é apenas a violência feita contra o ser humano. A violência feita pelos impérios contra a criação divina também será castigada, é denunciada na passagem, também será castigada. Há um ai contra aquele que faz violência, também contra a boa criação divina. Deus, então, zela pela vida humana e Deus zela pela sua própria criação.
Aqui nós temos esperança de que aqueles entre nós que perderam parentes para violência, para criminosos, para facínoras, eles podem não ter encontrado justiça nessa vida, mas Deus tudo vê. Se aquele que cometeu justiça não correr para se abrigar em Deus e no seu Messias, se eles não forem cobertos pelo seu Messias, que bebeu o cálice da ira, o pecado deles será castigado. Há um ai contra eles, há uma condenação contra aqueles que fizeram violência. Aqui eu lembro de um aluno que eu tive há muito tempo atrás. Ele era cego de uma vista, ele perdeu uma vista num tiroteio com a polícia, e ele foi preso. Ele é bem violento antes de se converter, e ele, em algum momento, ele conseguiu fugir, e nesse processo de fuga, ele se converte ao Evangelho. E quando ele entende o que é o Evangelho, o que ele faz? Ele volta a se entregar às autoridades policiais. Ele entendeu que diante de um Deus completamente santo e reto, ele tinha que dar conta, diante dos instrumentos da justiça divina, ele tinha que dar conta a esses instrumentos que Deus mesmo ordenou para fazer justiça nessa nossa existência. Esse homem se entregou, mesmo crente, sabendo que ele havia feito mal. Ele entendeu que ele tinha que dar contas daquilo que ele havia feito contra outros seres humanos, e por isso ele se entregou. Ele fugiu, ele conseguiu fugir da ira vindoura. Ai daquele que pratica a violência, ai daquele que pratica a violência contra a criação divina, ai daquele que tira a vida de forma injusta. E o que a gente mais tem visto em nosso tempo é que a vida humana, para alguns, não vale muita coisa. Mas Deus vê, dos altos céus Deus vê. Se essa pessoa faz violência para lucrar em cima da morte alheia, há um ai contra ela. O último ai, ou melhor, o quarto ai aqui, aliás, o último ai é versos 18 a 20, uma condenação contra a idolatria. E todo o texto aqui é um deboche contra a idolatria. É Deus ridicularizando o culto dos falsos deuses. Nós temos aqui, na verdade, um eco de Isaías capítulo 44, versos 6 a 18. Eu queria ler essa passagem que é muito bonita. Isaías capítulo 44, versos 6 a 18. O profeta resume aquilo que anteriormente Isaías já havia colocado, havia escrito contra a idolatria, contra o culto aos falsos deuses, e Abacuque resume o que Isaías já havia oferecido para o povo de Deus no passado. Isaías capítulo 44, versos 6 até verso 18. O texto não tem muito aí que quebrar a cabeça, pelo menos a minha tradução ficou bem simples, a forma de Isaías trazer para a gente aí como Deus ridiculariza aqueles que colocam fé não nele, Yahvé, o Deus da promessa, o Deus da aliança, mas colocam sua confiança em outros ídolos. Assim diz o Senhor, o Rei Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Se você puxar de memória, você vai ver que o Novo Testamento cita vários textos dessa passagem aqui, algumas vezes aplicando até mesmo a Jesus Cristo, como esse texto que a gente acabou de ler. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleceu o mais antigo povo? Que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Como Yahvé prova que Ele é o único Deus que existe na criação, porque Ele anuncia aquilo que ocorrerá no futuro antes que aquilo venha acontecer. Ele desafia aqueles em Judá e mais além que apresentem um outro Deus que seja grande como o Senhor, que antes que algo aconteça, já diz que aquilo vai acontecer com todos os detalhes. Aí, agora o profeta responde: todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem nenhum valor?
Eis que todos os seus seguidores ficaram envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando o ídolo com um martelo e forja-o com a força de seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. A ironia. Deus está debochando de quem faz ídolo, de quem constrói ídolos. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com lápis esboça a imagem, alisa com plana, marca com compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano, para ser colocada num templo. O homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira que queimei, e sobre as brasas assei pão e carne para comer, e será que daquilo que restou eu farei uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira que isso que eu tenho em minha mão? O que Abacuque, fazendo eco de Isaías, lembra para a gente aqui é que Deus é contra os idólatras. Deus se coloca contra aqueles que prestam culto à coisa criada, não ao Criador. E aqui, meus irmãos, a gente tem que lembrar da famosa frase de Calvino, que nossa mente é uma fábrica de ídolos, nós somos pródigos para fazer ídolos. A Babilônia tinha Bel, os egípcios tinham suas muitas divindades, os gregos tinham o seu panteão, idem os romanos. E nós aqui, nós podemos adorar poder, nós podemos adorar dinheiro, nós podemos adorar sexo, podemos adorar o Estado, como muitos fazem na América Latina hoje. Tudo isso é nada para Deus. Deus ri desses ídolos. Eles não significam nada, eles são patéticos, e eles reforçam quão patético é aquele que quer prestar culto ao que Deus criou e não ao único Criador, não Yahvé, não aquele que é o Eu Sou. Pode o ídolo ensinar? No seu interior não há fôlego nenhum. E aí, Deus corta o profeta. Antes que o profeta queira fazer mais pergunta, Deus dá um corte nele. Já tenho enfatizado para vocês esse ponto. O profeta lembra que nós temos absoluta liberdade diante desse Deus totalmente pessoal, de nós lutarmos com Ele. Deus se dirige a nós por nome. Deus nos tem na palma das suas mãos. Ele tem interesse em tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que pesa o nosso coração. Como Abacuque, nós temos toda a liberdade de nos apresentar diante dele e clamar: por que o Senhor nos trata? Por que o Senhor me trata com tanta dureza? Por que eu estou passando essa situação? Por que eu estou sozinho ou sozinha? Por que meu casamento está em crise? Por que meus filhos não atendem ao seu chamado, não vêm à casa de Deus? Por que o país está do jeito que está? Por que eu estou desempregado? Nós temos essa liberdade dada pelo próprio Altíssimo, que nos trata como pessoas. Ele nos chama pelo nome. Nós temos história na presença dele. Só que, de um lado, se nós temos essa liberdade, como eu mencionei semana passada, a frase de Lutero: se Deus tem mais prazer no praquejar do ímpio do que no louvor do hipócrita, do outro lado, há um limite para as nossas perguntas e para os nossos debates com Deus. O que Deus faz agora, o que o Senhor faz agora é interromper qualquer possibilidade do profeta fazer nova queixa a ele. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus está no seu templo celestial, Deus está no seu palácio celestial, mas não é qualquer Deus, é o Senhor, é Yahvé, é o Eu Sou, é o Deus da aliança, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus reina sobre toda a criação.
cessou toda pergunta, todo questionamento na presença dele. Ele reina, ele tem história na palma das suas mãos, nada foge do seu controle, ele é completamente santo e poderoso. Mesmo quando o povo da aliança não vive de acordo com os mandamentos da aliança, esse Deus permanece soberano e santo. Deus pode usar os ímpios como disciplina sobre o seu povo. Deus tem o poder de usar essas varas de correção para nos disciplinar, mas as varas de correção, os ímpios que Deus usa para nossa correção, eles darão conta do seu pecado. Deus está no seu santo templo, Deus reina, toda a criação está diante dele. Cale-se todos os povos, façam silêncio todos os povos. Aqui é a hora de botar a mão na boca. Quando a gente medita no livro de Jó, a gente vai encontrar a mesma experiência na vida de Jó. Quando Deus aparece para Jó no redemoinho, a última resposta de Jó é se calar e louvar a Deus. Tu és o soberano, tu és o rei, tu és cheio de majestade, o Senhor existe desde sempre, eu sou pó. Aí Deus muda o destino de Jó. Asaf é a mesma coisa. Asaf não consegue entender como os poderosos da época dele, provavelmente políticos, podiam continuar tendo poder, vivendo como se Deus existisse. E ele chega ao ponto de querer quase blasfemar diante de Deus, na presença do povo. E ele coloca a mão na boca para não escandalizar os pequeninos do povo de Deus, que é um sinal de maturidade. Mas quando ele entra no templo, a primeira visão que ele tem é que ele vê o fim dos ímpios. Os ímpios darão conta dos seus pecados. E aí ele começa a louvar. E ele começa a lembrar que ele não tem um outro tesouro na terra que não o próprio Yahvé, o próprio Eu Sou, o próprio Senhor da Aliança. A mesma coisa aqui. Nós temos liberdade para investigar, nós temos liberdade para debater com Deus, para apresentar nossas queixas e demandas com Deus, mas vai ter uma hora que Deus vai dizer: chega, basta, eu reino, se aquieta. Aí semana que vem a gente vai ver a resposta lindíssima do profeta a essa ordem de silêncio que Deus profere aqui a ele. Concluindo aqui com algumas aplicações. A primeira aplicação, e uma aplicação importante, é que aqui nós temos a resolução do problema do mal, ou pelo menos a resposta bíblica à questão do mal. Na verdade, o mal é um problema para quem não é cristão. Lembra do que eu falei sobre o ateu? O ateu é relativista. O ateu, ele não crê numa verdade que seja absoluta e seja universal e seja aplicável a todo homem, toda mulher, em todo canto, em todo lugar. Para o ateu, a verdade é sempre relativa. Logo, para o ateu, o bem e o mal são relativos. Então, o ateu não vai restar outra possibilidade que não dizer que o bem e mal são relativos ao indivíduo, é o indivíduo que vai dizer o que é bem e mal, ou pior, quer dizer, não sei nem se é pior, né? Mas ele vai dizer que é o Estado ou partido que determina o que é o bem e o que é o mal. O resultado disso são talvez 120 milhões de mortos no século XX. 100 milhões de mortos pelos comunistas, 20 milhões de mortos pelos nacionalsocialistas, 2 estados ateístas, 2 estados que celebravam o seu próprio poder, 2 estados que entendiam que eles determinavam o que era bem e o que era mal. E os panteístas? Tão bonzinhos, né, quase fofinhos, para eles bem e mal não existem, são estados mentais, por meio de meditação você consegue acabar com essa aparente tensão. Como é que você vive dessa forma? É a história de Francis Schaeffer que eu contei alguns domingos atrás. Se o bem e mal são relativos, por que furtar ou tomar o carro de um budista ou de um panteísta vai ser algo essencialmente mal? Então, entre aspas, o chamado problema do mal é um problema para quem não é cristão, porque somente quem crê em Yahvé, somente quem crê no Senhor, consegue manter diante de si que bem e mal são valores absolutos. O bem é valorizado pelo próprio Deus e o mal é julgado e condenado pelo próprio Deus, e bem e mal são valores que são supraculturais, são demandas de Deus para todo homem, toda mulher, em todo canto, em todo lugar. A idolatria, o assassinato, a violência, o roubo são condenados por Deus em todo o tempo como maus, e Deus o julga porque ele é virtuoso, ele é todo bom, todo santo. Então, em Abacuque, a solução do problema do mal pode ser estabelecida com algumas premissas aí. A primeira é que se Deus é totalmente bom, ele vai derrotar o mal.
É uma esperança nossa que o mal será derrotado. Essa é a palavra que é dada aqui para Abacuque. Mais algumas décadas, a Babilônia vai ser julgada, medida, pesada e condenada. Ela vai virar pó, ela vai ser desfeita na história. Se Deus é todo-poderoso, onipotente, Ele pode derrotar o mal. Mas o mal ainda não foi derrotado. A gente continua lutando com o mal em nosso tempo. O mal interno e o mal externo. Logo, pela fé, o mal será derrotado um dia. E essa é a grande resposta de Deus para Abacuque. Ainda que Deus se sirva da Babilônia, ela dará conta dos seus pecados, ela será julgada, e ela foi varrida da história, como Deus tem feito ao longo dos séculos. Então, para nós, ainda que a gente veja o mal sendo vencido pontualmente em nossa existência, nós temos a esperança que haverá um tempo que o mal vai ser completamente derrotado. No tempo em que o conhecimento da glória de Deus se espalhar por toda a terra, encher toda a terra como as águas enchem o mar, não vai haver mais o mal. Ele vai ser completamente banido da nova criação divina no dia do Senhor, quando o Senhor vier para triunfar e concretizar o seu plano. Um outro ponto: quem vai escapar do juízo de Deus à luz da passagem que nós estamos vendo? E aqui nós temos um problema. A gente pode começar a esfregar as mãos e dizer: os políticos maus do nosso tempo, todos eles darão contas para Deus dos seus pecados. Os grandes impérios, os impérios maus, eles vão ser derrubados, eles vão dar conta dos seus pecados diante de Deus. Mas a gente aprende no Novo Testamento que quando nós temos pensamentos maus, nós também nos colocamos debaixo da ira santa de Deus. Se nós formos muito sinceros conosco mesmos na presença de Deus, a gente vai descobrir que interiormente nós cometemos todos os pecados que são condenados nessa passagem de Abacuque 2, 5 a 20. Quem então poderá entrar no Santo Monte? Quem então poderá ter a certeza de que vai ser livrado nesse dia de retribuição justa da presença de Deus? Somente o justo pela fé. Aí a gente começa a fechar toda a passagem aqui e notar como ela faz sentido. O orgulhoso, o arrogante, ele já está condenado, mas o justo pela fé, ele já é justo e por isso ele pode viver pela fé. Ele não vive mais pelas circunstâncias. A grande pergunta que nos impõe aqui é: nós somos justos pela fé? Nós já fomos cobertos pela justiça de Cristo? Nós já somos tratados como retos pelo próprio Cristo? Nós temos a esperança, nós temos a confiança, melhor dizendo, de que Cristo sorveu o cálice da ira para que a gente não beba desse cálice? Você já é justo pela fé? A ideia aqui do profeta, que Paulo vai incorporar ao Novo Testamento e vai ser um tipo de estandarte na reforma protestante do século XVI, é que aquele que crê somente é declarado justo por esse Deus onipotente e totalmente santo. Aquele que crê somente, por pura graça e misericórdia, por puro favor, agora é tratado pelo próprio Deus como um homem, uma mulher completamente justo e reto. E esse é a nossa esperança de livramento. Isso é recebido pela fé somente. Não é trabalho, não é ativismo, não é obras, não é tempo de permanência na igreja. Você crê nesse Deus? Você confia nesse Deus? Você coloca toda a sua confiança somente nesse Deus? Você espera que, por conta da graça desse Deus, Ele revista você de justiça? O texto coloca para a gente aqui, não é que a gente vai ser tornados justos gradualmente, frequentando a igreja, por exemplo. Não, a justiça é atribuída num único ato. Aquele que é justo pela fé é considerado agora como uma pessoa, homem e mulher, pela fé, completamente justo e reto. E por isso ele é livrado desse julgamento. Por isso ele tem esperança de ser livrado desse julgamento. Do outro lado, o arrogante, o orgulhoso, aquele que é autossuficiente, aquele que celebra a sua própria força, que idolatra a violência, o furto, a trapaça, esse tem os ais sobre si. Esse tem espada sobre a sua nuca. Ele já está julgado. Ele já está condenado. Ele em vida já está condenado. Mas aquele que crê em Yahvé, aquele que crê no Senhor, já foi revestido de justiça.
Você pode descansar nessa verdade? Você pode, olhando toda essa tensão do texto bíblico, regozijar-se que você já é justo pela fé? Você é justo e pela fé você vive? Você já tem essa confiança de que Deus deu justiça para você por meio de Cristo? E a gente aprende no Novo Testamento que essa justiça vem por meio de Jesus. Ele que se interpôs entre nós e Deus para receber a ira de Deus sobre si, que deveria ser derramada sobre a gente. Ele que bebeu o cálice que nós deveríamos beber. E por causa dessa obra perfeita de Cristo, Ele graciosamente concede a sua misericórdia, a sua retidão, a sua justiça a todo que crê somente. Justo pela fé. O justo pela fé viverá. Você já é justo pela fé? Se você não tem essa certeza ainda, se você não tem essa segurança, corra para Deus. Lute com Ele. Implore para que Ele revista você dessa justiça. Aí, não importa o que acontece ao nosso redor, não importa as circunstâncias do nosso tempo, não importa as idas e vindas da política, da economia, o incremento da violência terrível no nosso meio. O justo viverá pela fé. E como a gente vai ver semana que vem, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que a videira seque, nós celebramos o Senhor. Nós saltamos e nos alegramos celebrando o Senhor. Essa é a grande bênção do justo pela fé. Ele não vive de acordo com as circunstâncias desse tempo. Ele mira a eternidade. Ele mira Yahvé, que é santo e soberano, e que virá no tempo certo, no dia do Senhor, para dar a recompensa para aquele que é justo. Viver pela fé, mas também derramar os seus ais, o seu juízo sobre o soberbo. Lloyd Jones, eu termino com a citação dele, diz o seguinte: não só os pagãos devem estar calados, mas os cristãos também. Não deve haver investigação, interrogatório, dúvida acerca da bondade, da santidade e do poder de Deus. Não perguntemos em tom queixoso por que Deus fez isso. Consideremos a palavra do Senhor ao profeta, ergamos os olhos a Deus, olhemos para o Supremo e para o Absoluto. Então ponha as mãos sobre os lábios que são tão prontos a falar insensatamente. Reconheçamos que Ele está no templo do universo. É Deus sobre todas as coisas. Em silêncio, humilhemo-nos e nos curvemos diante dEle e adoremos. Magnifiquemos sua graça, seu poder, sua força, sua bondade, e em doce paz de coração, mente e alma, esperemos por eles. O justo, pela sua fé, viverá. Vamos orar. Senhor Deus, a gente muitas vezes não consegue conciliar a revelação que o Senhor faz de si mesmo com as ações dos homens. A gente fica chocado quando vemos o ímpio prosperar, o ímpio se tornar mais poderoso, o ímpio triunfar sobre o mais fraco. Nós ficamos chocados com o aumento da violência em nosso país. Nos causa desânimo ver como tantas vezes somos defraudados e roubados por um Estado iníquo e por pessoas más. Ó Deus, causa choque muitas vezes vermos impérios e reinos humanos exterminando outras nações mais fracas. Senhor Deus, no meio dessa confusão, da balbúrdia, da bagunça, dá-nos paz em Ti. Ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos a todo tempo confessarmos que Tu és sempre bom e sempre soberano, mas, sobretudo, ajuda-nos a descansar em Ti. Ó Deus, também imploramos, dá-nos a certeza que o Senhor conferiu Tua justiça para nós. Dá-nos a segurança que, em meio à loucura dos homens, em meio à tormenta do mundo, nós já somos justos pela fé somente. Ajuda-nos a nos manter crentes em Ti. Ajuda-nos a manter nosso olhar em Ti. Ajuda-nos a confiar em Ti em todo o tempo. Ajuda-nos a termos a confiança que fomos revestidos de justiça que vem de Ti, para que com segurança, no último dia, enquanto os impérios desse mundo são abatidos e derrotados, a gente possa ser encontrado de pé na Tua presença, vivendo pela fé como justos. Imploramos tudo isso em nome de Cristo.